Saudações, é com alegria que retornamos ao teu convívio, amigo das redes sociais, internautas, e desta feita para te falar da repercussão que teve aquele vídeo, a intervenção divina. A partir do momento que a diplomacia deste governo negou a associação bíblica e histórica de Jerusalém com Israel, filtrando assim, tirando assim do contexto histórico e bíblico a veracidade da efetiva associação de Jerusalém com Israel. Muito bem, a repercussão foi tremenda a tal ponto que dentro daquela temática, com repercussão desse vídeo, a intervenção divina, que haverá, será inequívoca, está prestes a acontecer, e como eu afirmei ali, a forma que Deus vai usar é com ele é soberano, ele é todo poderoso. No processo histórico ele usou exército, ele usou exércitos de anjos, ele usou o anjo do Senhor com A maiúsculo, o próprio Senhor que interagiu em favor de seu povo. Mas nesse momento eu quero trazer para você uma palavra de alento, igreja brasileira, povo brasileiro. Eu quero trazer a você uma palavra. E essa palavra, ela está também dentro dessa visão, marchando em vitória contra o império anticristão. A igreja é um ente, é um organismo vivo que o Senhor Jesus, com o seu sangue, que Deus se humanizando, fazendo-se Emanuel, comprou com o seu sangue. Deus, diz a palavra em Atos 20, 28, comprou, resgatou, remiu, expiou a sua igreja com seu próprio sangue ao se fazer homem, ao se fazer Emanuel. Nesta ocasião, o tema é marchando em vitória contra o império anticristão. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem amor não tem medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa palavra, no amor, não existe medo. Essa palavra em 1 João, capítulo 4, 18, nos mostra que o medo é uma fobia. O medo é um pavor, o medo gera tormento. E esse medo que a palavra está aqui relatando é uma patologia, uma doença. Então, no amor de Deus, no amor cristão, no amor real, não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, queridos, é inadmissível que a igreja do Senhor tema hostes anticristãs, tema hostes islâmicas, negativo. Aquele que está em nós, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Então nós temos que ter essa visão. Em primeiro lugar, nós queremos compartilhar também e repetir, fobia é uma patologia. O amor de Deus que está no coração do Senhor, nas vidas daqueles que o conhecem, esse verdadeiro amor lança fora o medo. Ora, quem teme, sente tormento. Logo, que teme, não é aperfeiçoado no amor, porque o amor evita o medo e o medo produz tormento. Então, nós não precisamos ter uma igreja atormentada, uma igreja medrosa, uma igreja tímida na face da terra. Também quero compartilhar contigo, para que tu não percas o raciocínio, esse momento tremendo em que, em Atos 5, de 40 a 42,
a palavra de Deus diz que Gamaliel deu um conselho aos membros do pretório para que não perseguissem aqueles homens que estavam pregando a palavra, sob pena de que se aquele conselho, aquela palavra viesse de homens, pereceria. Mas se viesse de Deus, disse Gamaliel, vocês estariam então lutando contra o próprio Deus. O que fizeram? Pegaram os discípulos, açoitaram-nos com chicotadas e os liberaram dizendo, isso está em Atos capítulo 5, de 40 a 42, não mais falem sobre esse nome. E eles sangrando saíram regozijando-se, olha o que diz o texto, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas e açoites pelo nome de Cristo. Você já pensou alguém alegrar-se por ter sido açoitado? Alguém alegrar-se por ter sido digno e considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Cristo? É isso, igreja, é esse regozijo, é essa verdadeira alegria que só sente aquele que se sente perseguido por causa dos valores de Deus, da justiça, da misericórdia, do seu poder. A alegria física, biológica, hormonal, aquela alegria que vem por uma substância endorfina, é uma alegria, mas a alegria que vem de Deus, por nos sentirmos defensores de valores, de sentimentos, de verdades e fundamentos bíblicos que são gloriosos, essa alegria ninguém pode tirar da verdadeira igreja do Senhor. Paulo escreveu, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Também eu quero ler contigo em Mateus capítulo 5, para que nós entendamos até onde vai essa palavra. Em Mateus capítulo 5, de 10 a 12. Ouça bem. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, vocês são, a igreja é, quando ela é perseguida por causa do nome de Cristo, quando mentindo, caluniando, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois, disse o Senhor, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Eu quero dizer, com muita certeza e com muita convicção, que nós vivemos uma época de apostasia, de abandono da fé, onde o que está acontecendo é uma fuga da possibilidade de se sofrer perseguição por amor a Cristo. Vou repetir, o que está acontecendo no meio cristão é a fuga da possibilidade de sofrermos perseguição por amor a Cristo. É a comodidade de se desenvolver uma fé sem riscos, com medo de ser perseguido. Repare, louvar, orar, congregar são indispensáveis, são fundamentais. Louvar, orar, congregar, perfeito. São indispensáveis como vetores, como formas para nos preparar para adorar de verdade, em espírito e em verdade, tal qual Jesus falou, os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E nesse momento em que congregamos, louvamos e oramos, nós estamos preparados para confrontar, para lutar, para combater e para defender os fundamentos, os valores e as verdades do Deus vivo. Vivemos uma época, queridos, em que a igreja, os cristãos, não todos, é claro, mas a maioria efetivamente, porque uma minoria vai adorá-lo, o remanescente, o pequeno número, vai suportar as aflições, as angústias. Mas nós parece hoje, a igreja, que não quer ser bem-aventurada feliz, que não quer receber chicotadas para dizer somos bem-aventurados e nos alegramos e nos regozijamos porque fomos dignos de sofrer afrontas pelo amor do Senhor.
Queridos, preste atenção. Em Filipenses 1:29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha lá Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida, igreja, você que nos ouve, a graça, o favor imerecido, de padecer afrontas por amor de Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, igreja atual, nesse momento que nós, com as nossas orações, com essa campanha, com esse projeto de oração, marchando em vitória contra o império anticristão, porque sabemos que vai haver um arrebatamento. Esse é o tempo do fim, daqui a pouco, depois que sumir em massa um grande número, a densidade demográfica, a população da Terra cairá. É quando o anticristo virá com a sua teoria do planeta colonizador, a teoria de que ele é o Messias que os judeus estavam esperando, quando o falso profeta do império religioso pontífice unirá as religiões na ONU das religiões e fará um ecumenismo. Então, deixa eu te dizer algo. Esse anticristo, esse falso profeta, estarão unidos e associados ao islamismo, que será o braço armado para decapitar cristãos durante a grande tribulação. O arrebatamento da igreja é promessa de Cristo. Ele diz em Apocalipse: porque guardaste a minha palavra e perseverastes em guardar o meu nome, eu te livrarei da provação que há de vir sobre o mundo, para provar aqueles que habitam no mundo, para provar o mundo inteiro. Ele diz também que ele é o Senhor que livra a sua igreja da ira. A ira do Senhor será na grande tribulação, quando os selos, as pragas, os ais serão lançados. Está lá em Apocalipse. E nesse momento a igreja arrebatada não estará mais na terra, mas ficarão na terra aqueles que não foram por ocasião do arrebatamento. Ficará na terra aqueles judeus que serão salvos também com esses que ficaram durante a grande tribulação. Serão perseguidos, serão os escolhidos, e por causa dos quais o Senhor abreviará aqueles dias. Aquele período de 7 anos será intensamente acelerado, para que o Senhor depois volte com a sua igreja arrebatada, para no Armagedon confrontar as tropas desses exércitos comunistas, que estarão associados em 2 blocos de nações, Gog e Magog. Então nós estamos vendo essa divisão já, uma pró-Trump, outra pró-China, Rússia, Turquia, Síria. Deixa eu lhe dizer algo. Nós não vamos hoje pregar escatologia, em que pese sermos, e o Brasil sabe, somos conferencistas, somos preletores de escatologia, temos uma equipe gloriosa, mas nesta ocasião, eu quero falar com a igreja, muitos comentários, queridos, nas orações minha, do pastor Afrânio Jorge, do nosso amado pastor Gabriel Cavalcante, que é da nossa equipe, da igreja, e os comentários são tremendos. Pastor, na nossa igreja não se fala em arrebatamento. Pastor, nós precisamos ouvir isso. Pastor, o senhor pode ir fora. Eu tenho dito assim, queridos, não. Peguem essa palavra, peguem essas orações, peguem aquele vídeo que fala sobre a intervenção divina, peguem essas orações desse projeto de oração, marchando em vitória contra o império anticristão, e peça a licença do seu líder, converse com ele com sabedoria, com educação, convença-o e mostre os vídeos, mostre as orações. Se eles concordarem, assistam, orem, busque ao Senhor, porque esse é o último momento, é a última geração sobre a face da terra. Está se cumprindo tudo, queridos. Os decapitadores da grande tribulação já estão no Brasil, já estão na Europa, já estão na África, já estão na Índia, já estão em todos os continentes. Nesse momento, eu tenho dito, e alguns até pastores, pastor Afrânio, se você viesse, eu digo, queridos, não é preciso, você pegue esses vídeos, pegue essas orações, sejam líderes. Essa palavra quem nos dá é o Espírito Santo, eu não sou autor dela, a Bíblia responde à Bíblia, a teologia bíblica é a verdadeira teologia, a Bíblia ungida foi feita, inspirada pelo Espírito Santo. Homens de várias nações, de várias épocas diferentes, culturas divergentes, foram
inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Mas insistiram, e um deles lá de Curitiba falou: pastor Afrânio, mas se nós combinarmos, se nós chamarmos o Senhor para alertar a igreja, de queridos, não é preciso. Não, mas se nós quisermos, quanto o Senhor cobra? Eu digo: nada, absolutamente nada. O que eu recebi de graça, eu dou de graça. A cura é gratuita, a oração é gratuita, a expedição de demônios, a Bíblia diz: de graça recebeis, de graça dais. Então, querido, tendo o que comer, tendo onde ficar, eu prego em qualquer lugar do mundo, sem preocupação em quanto vou ganhar. Não, não queremos isso. O nosso intuito é que o povo de Deus se levante no Brasil, e já está se levantando no mundo. Esses vídeos têm atingido a Europa, têm atingido Noruega, têm atingido Portugal dentro da Europa, Noruega é fora, tem atingido muitos países, e eu louvo a Deus por isso. Quero aqui fazer um profundo agradecimento aos nossos amados João Guerreiro e Hildson Coelho, da Rede Brasil, que são colunas fortes, homens de fé, e que nos têm dado uma cobertura tremenda, compartilhando, divulgando e publicando esses vídeos. Você também, de qualquer rede, participe. Nós estamos aqui para te dizer: o Rei Jesus está voltando. Queridos, haverá uma intervenção divina, haverá um sumiço de pessoas da terra, a densidade demográfica, a população será dizimada, e vai haver sobre a terra uma grande tribulação. Um estado global de ingovernabilidade, de calamidade pública. É aí que o anticristo, que esse governante global, vai se levantar com soluções mirabolantes. A extinção do dinheiro, já que a população se tornou menor, desastres aéreos, desastres fluviais, desastres terrestres, será um caos. Então terá início a grande tribulação, com o anticristo querendo colocar a ordem na casa, substituindo o dinheiro, o poder monetário, pelo poder da marca, que será mais uma marca, como foi o feudalismo, o sistema de troca, como foi o capitalismo, o acúmulo de capital, virá mais um. E é por isso que nós sabemos que a visão do capitalismo é lutar contra a burguesia, a classe empresarial que gera emprego, trabalho e renda. Para quê? Eles roubam esse dinheiro, com o dinheiro roubado eles projetam a sua ideologia, projetam a islamização e se tornam então aqueles que pregam o fim do dinheiro, o fim da burguesia. Então quero te dizer nessa noite, nesse dia, nessa manhã, qualquer hora que você esteja assistindo esse vídeo, não tema, não seja covarde, como diz Apocalipse, não seja tímido, não tema. O Senhor diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas acima de tudo temais e temam aquele que, além de matar o corpo, lança o espírito e a alma no inferno. A esse deveis temer. Queridos, está chegando a hora. Esse governo comunista vai acabar no Brasil, vai acabar no mundo. Haverá um sumiço em massa, um caos, uma ingovernabilidade, um estado de calamidade pública global, e se levantará um salvador, o Big Brother, o grande irmão, que será também chamado de Maitreya. Ele vai enganar as nações, ele vai reinar 7 anos, mas nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, virão à terra os 2 únicos homens que não morreram, que não passaram pela morte, mas que são os mártires da grande tribulação. Diz Apocalipse, diz Zacarias, que eles virão à terra testemunhar para os que ficaram, para os escolhidos que ficaram na grande tribulação. Escolhidos por quê? Porque vão dar a sua vida, vão ser decapitados e não aceitarão a marca, junto com os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Um remanescente, um pequeno número, 144 mil. E eles, Elias e Enoque, pregarão e dirão que o anticristo é um mentiroso, é um embusteiro, que ele não tem autoridade. Então eles serão, depois de darem o seu testemunho, para darem força para esses que vão ficar na grande tribulação, eles serão executados na hora certa, com a permissão de Deus, e serão arrebatados, para mostrar ao mundo que o que aconteceu com a igreja, aconteceu com eles. Eles foram os 2 únicos que foram trasladados. Moisés não. Moisés morreu. Moisés estava no Monte da Transfiguração. Moisés, Elias estavam ali mostrando para o povo de Deus, eram 3, Pedro, Tiago e João, que a lei mosaica, Moisés e Elias, representando os profetas,
apontavam para Cristo. E o Senhor Jesus, então, no Monte da Transfiguração, disse: este é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, a ele ouvi. Mas estes, Moisés e Elias, foram testemunhas no Monte da Transfiguração para a igreja, Pedro, Tiago e João, para que Deus dissesse a eles: olha, esse é meu Filho amado. Ouçam a lei mosaica, ouçam a lei e os profetas, porque falam do meu Filho amado. Mas na grande tribulação, as testemunhas Elias e Enoque virão morrer, porque ao homem está ordenado morrer em uma só vez. E serão as grandes testemunhas, confrontarão o anticristo, e o Deus vivo não permitirá que eles morram, até o momento em que Deus permitirá que eles sejam executados. Eles ressuscitarão em praça após sua morte. No Brasil haverá carnaval, as nações farão festa, mas ao terceiro dia eles ressuscitarão. E eles serão levantados e irão à glória. E os que ficaram, os escolhidos da grande tribulação, terão esse alento. Terão a pregação de Elias e Enoque. Queridos, estamos aqui. Essas orações serão feitas. E sempre estaremos orando até a hora do arrebatamento. A intervenção do Senhor será gloriosa, será tremenda. E Ele mesmo será aquele que enfrentará a terceira e última guerra mundial. Olha a palavra mundial. Terão e haverão guerras setorizadas, mas a última das últimas guerras serão as tropas de Gog e Magog, que virão a Armagedon, norte de Israel, lá no vale de Josafá, confrontar aquele que virá em glória de volta com a sua igreja. E a Bíblia diz que o Senhor os matará, os eliminará com o sopro de sua boca. E junto com eles, diz Apocalipse 17:14, virão os eleitos e fiéis, aqueles que anteriormente foram arrebatados e virão em glória. E o Senhor os detonará, e o Senhor será o maior espetáculo da terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos os olhos verão que Jesus Cristo é o Senhor. Será o maior espetáculo da terra. Se ele veio para sofrer vergonha e morrer numa cruz pelo meu, seu e nossos pecados, ele virá para ser glorificado. Pode ter certeza disso. Então estamos aí com vocês, multipliquem, divulguem esse vídeo, compartilhem, queridos. Houve um contato de São Paulo, um certo amado nosso dizia: Pastor Frei, eu curti o vídeo da intervenção divina, mas eu não tive coragem de compartilhar, porque o meu nome ia sair e esses islâmicos poderão me perseguir. Queridos, bem-aventurados os que são afrontados, que sofrem ameaças. Não faça isso não, querido. Não fuja da possibilidade de ser considerado digno de sofrer afrontas pelo teu Deus. Em nome de Jesus eu quero orar. Senhor Deus, dota o teu povo de coragem. A Bíblia diz que tu não dás o espírito de covardia, mas tu dás o espírito de coragem, ousadia e moderação. Em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja abra os olhos, que a tua igreja levante-se para o grande avivamento que haverá dentro deste momento que se chama arrebatamento. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, abençoa todos que nos estão ouvindo, para a honra e glória do teu nome. Amém.